Maravilha, pastor. Que live abençoada é essa. Olha, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. O Edinaldo Neném está perguntando aqui, ó, o que ele acha do dom de língua dos pentecostais? Bom, eu sou um pentecostal. Olha aí. Você sabia disso? Eu me considero um pentecostal clássico. O que é um pentecostal? A igreja nasceu quando, William? Não foi no dia de Pentecoste? Não foi lá que a igreja nasceu? Jesus não mandou ficar esperando até que do alto fossem revestidos de poder? Então, a manifestação dos dons espirituais aconteceu no Pentecoste. Por quê? Porque ali a igreja nasce, 3.000 pessoas se convertem, o milagre da conversão acontece ali. Inclusive, dali espalha-se o evangelho para o mundo todo. Inclusive, eu repito a palavra inclusive de propósito, na igreja de Roma, você não tem um fundador, efetivamente. A igreja católica tenta falar que é Pedro, que é Paulo. Não, a igreja de Roma nasceu sozinha. Esse pessoal que esteve aqui no Pentecoste levou o evangelho até Roma, e lá em Roma o evangelho se espalhou. Quando Paulo chega lá, o evangelho já está lá, tá certo? Porque aconteceu no dia de Pentecostes. Eu sou pentecostal porque eu acredito nas manifestações do Espírito Santo. Agora, veja, a manifestação da língua, por exemplo, ela é um dom casado. Eu disse, a manifestação do dom de línguas é um dom casado. Quando está lá em 1 Coríntios 12, 14. Quando se manifesta o dom de línguas, tem que se manifestar o que junto na igreja? A interpretação. A interpretação. Agora, e se não tiver interpretação? Não proibais falar em línguas e cada um fala consigo mesmo para edificação pessoal. Ok? Eu creio nisso. Está escrito. Pastor, eu creio nisso. Esse falar consigo mesmo é falar tipo em pensamento ou falar baixinho? Eu estou perguntando, pode ser uma pergunta... Pode ser em pensamento, pode ser falar baixinho, pode ser orar baixinho, pode ser os gemidos inexprimíveis do Espírito entre você e Deus, a glossolalia ali entre você e Deus, mas é você e Deus. Inclusive aqui eu aproveito para fazer um comentário aqui, né? Então tem irmãos que creem nos dons de línguas, mas dizem que as línguas são línguas naturais, dado de um jeito sobrenatural. Isso é o que aconteceu em Atos capítulo 2, é verdade. Mas em 1 Coríntios 14, verso 2 e verso 4, lá fala que o que fala em línguas, fala em mistério, e ninguém o entende, porque só Deus o entende. E ele glorifica a Deus com essa língua, tá certo? Que é para sua própria edificação, que é uma língua humanamente estranha, porque ela não está dentro da verbalização humana. Não existe essa língua debaixo da terra. É uma língua sobrenatural, que é uma língua do Espírito. Eu creio nisso. Porque está escrito. Eu estava até ouvindo outro dia aí um doutor Nicodemos falando que ele crê no dom de línguas, o Hernandes também falando que crê no dom de línguas, mas é a língua natural dada de maneira sobrenatural. Eu também acredito nisso. Mas existe aquela língua que ninguém entende, que não existe, digamos assim, um dicionário para traduzi-la, mesmo sendo dada de maneira sobrenatural ao indivíduo, debaixo da terra para ser traduzida. A língua do Atos 2, as pessoas que estavam ali de mais de 20 idiomas entenderam aquelas línguas. Só que lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala de uma língua que é inteligível, que é uma língua misteriosa, é uma língua que algumas traduções colocam estranha. Por que é uma língua estranha? Porque não tem tradução nos verbetes semânticos do planeta Terra. É uma língua que é do céu, tá certo? E que é os gemidos inexprimíveis do Espírito na vida do crente. Isso eu acredito, está escrito na palavra de Deus. Maravilha. Sobre as línguas aqui, nós temos como que eu posso falar? Nós temos algumas situações na CCB que isso tem filmado, pastor. Eu vou te mandar. Depois, até de forma respeitosa, eu gostaria que o senhor desse a sua posição sobre isso. Eu já vi uns retetés dentro da congregação, alguns retetés aí assembleanos, que eu acredito que aquilo não está dentro do parâmetro de 1 Coríntios 14. Lá está escrito assim, seja feito tudo com ordem e... Decência. E eu aproveito para responder aqui o nosso irmão Yuri, que ele falou que tem línguas no espiritismo.
De certa maneira está certo. Tem língua no espiritismo, glossolalias, no Kundalini. Agora, do mesmo jeito que tem línguas, tem curas, tem libertação, tem manifestação de sinais. Então, por que o diabo faz lá o verdadeiro não pode existir? Então, esse argumento é um argumento falacioso. Só estou respondendo aqui ao internauta porque ele quer satanizar o dom de línguas. Ele está tomando um caminho perigoso, que é o de blasfemar da obra do Espírito Santo, e blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Quando você atribui uma coisa do Espírito ao diabo, a Bíblia chama isso de blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é muito perigoso, tá certo? Então, não é porque numa seita acontece milagre que eu vou negar os milagres de Deus. Não é porque o diabo copia, o anticristo vai fazer desse fogo do céu, que eu também não posso acreditar no verdadeiro, né? Não, aqui em Rio Preto tem uma igreja chamada Igreja Messiânica Mundial. O Messias desta igreja é japonês, chama Mokichi Okada. Não tem nada a ver com o evangelho. Você entra nessa igreja, tem um monte de muletas, parece a Deus é amor. Um monte de muletas de gente que supostamente era paralítica e voltou a andar. E eu nem duvido que estes milagres possam ter acontecido. Agora, por que uma igreja japonesa, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, prega a cura, eu não vou orar por um doente? Eu não vou crer que Deus, o Deus verdadeiro, pode curar um doente? Então, essas questões, a gente tem que tomar cuidado para não blasfemar contra Deus, tá certo? Agora, você vai num culto, tá todo mundo falando em língua, aquela bagunça, aquela coisa toda. Aonde está isso na Bíblia? Muito bem. Aonde está isso na Bíblia? Tá entendendo? É bom que o senhor fez uma forma bastante honesta, pontuou as diferenças, mostrou o falso, mostrou o que não está na Bíblia e mostrou o verdadeiro que está na Bíblia. Isso é muito bom. O problema do CCBano, sabe qual que é, pastor? É que ele não é generaliza, ele... Esqueci a palavra agora, mas... Eu acho que ele não tem discernimento para saber o que é certo e o que é falso. Muito bem. O CCBano não tem o dom, o maior dom que o CCBano poderia pedir para Deus, o dom do discernimento. Aí ele não tem contra essas coisas. O apóstolo Paulo teve problema com isso. Aquela mulher lá em Atos 15, 16, ficou gritando por quase 3 dias atrás dele: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo ficou perturbado com aquilo, até que Paulo olha para aquela mulher e expulsa o demônio dela. Ele acaba sendo preso, inclusive, por causa disso. Ele quebrou a adivinha dos caras lá, né? Então, se Paulo demorou 3 dias para ter certo discernimento, a gente tem que orar pedindo discernimento de espíritos, porque realmente o inimigo tenta imitar o que é verdadeiro. Agora, não é porque o inimigo imita, não é porque os magos do faraó vão fazer o cajado virar uma serpente que eu não vou acreditar no cajado de Deus. Isso é muito importante observar.